Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública e conselheiro das Comunidades Portuguesas, José Pereira Coutinho. Muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Ontem foi Dia do Trabalhador, 1º de maio, milhares de pessoas saíram à rua, mas o Pereira Coutinho não. Porquê? Em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar a estar cá nessa entrevista. Digo-lhe o seguinte, a ATFM, que regularmente, nos últimos 30 anos, tem as suas próprias atividades desportivas e culturais. Nós, ontem, tivemos cerca de 1000 e tal atletas fazer torneio de futebol, corrida, ténis de mesa e por aí fora. E de modo que foi uma forma de celebrar o Dia do Trabalhador. Mas quer dizer que não há razões para sair para a rua em manifestação? Há muitas razões para sair para a rua, só que nós escolhemos todos os dias para ser o Dia do Trabalhador. Veja-se que ainda no passado recente nós tivemos uma manifestação com bastante gente, nomeadamente sobre a questão das taxas administrativas, que fez com que, cerca da nossa perspectiva, 5.000 e tal pessoas estivessem na rua contra essa medida do governo. Portanto, optamos por fazer isso, mas devo-lhe dizer que eu devia ter ido à manifestação, porque se não tivesse ido, não teria a ruptura do meu tendão de Aquiles. Fiz o jogo de futebol e eu, no final vim a saber que, de facto, e fui hoje observado pelo Dr. Humberto Évora, que, de facto, ele diz que quase 90 e tal % tem que ser sujeito, vou estar sujeito a uma operação no tendão do Aquiles. Quer dizer que vai mesmo afetar a campanha para as próximas eleições? Ele diz que é preciso muito repouso depois da operação. Isto vai complicar a minha vida nos próximos meses, porque são os meses mais exigentes em termos de exposição externa da nossa candidatura. Mas vamos ver o que vai ser. Ainda estou à espera. Fiz ainda há 10 minutos atrás uma ressonância magnética ao pé e neste momento o Dr. Humberto Évora está a analisar aquilo que saiu de lá para ver se é necessário fazer a operação cirúrgica, que ele diz que é necessário, uma vez que da visão ocular percebe-se que é necessário. E eu também ouvi o som, houve um som seco, dá-me a perceber que é isso. Quando é que poderá estar então recuperado? Ele diz que 4 a 6 meses de repouso após a operação e com fisioterapia misturado por meio. Mas vamos ver as coisas. Será que esse repouso vai acontecer nesta altura? Nunca tive repouso nos últimos 12 anos, mas agora, pelos vistos, vou ser obrigado a estar um bocadinho, a desacelerar um bocadinho. Mas as coisas vão correr bem. Já lá vamos então à campanha eleitoral e às eleições. Continuávamos ainda no tema da função pública e da Associação dos Trabalhadores da Função Pública. Uma das questões que tem vindo a levantar tem a ver com as desigualdades que existem em termos de licença de maternidade. Neste caso, a função pública com melhores condições do que no privado. Existe aqui uma diferença grande, são 90 dias no setor público, 56 no privado, e o Pereira Coutinho tem insistido bastante neste tema, que é preciso haver uma maior equidade, e falou até na possibilidade ou na necessidade de criar um organismo que combata as desigualdades no mundo do trabalho e não só. Como existe em Hong Kong, veja-se que em Hong Kong nós temos o Ombudsman e temos também um órgão específico para aceitar as queixas dos cidadãos face a alguns atropelos da administração pública. Estes dois são órgãos independentes que existem há dezenas de anos em Hong Kong e que ajuda muito a facilitar a vida das pessoas que tendem a apresentar uma queixa. Evita-se que aquilo tudo se desemboque no CCAC. Ora bem, se nós tivéssemos mais apoio por parte das associações representativas das mulheres cá em Macau, nomeadamente a Associação das Mulheres, que no passado, ao rever a lei laboral, não interveio na medida em que não se deveria aceitar que a licença de maternidade fosse de 35 para os 56, e que naquela altura, anos,
quando aquilo foi discutido no Conselho de Concertação Social, hoje em dia, tanto o privado como na função pública, seriam os 90 dias. Portanto, eu acho que é também já a altura de rever a representatividade do Conselho de Concertação Social, porque a estrutura social e laboral mudou nos últimos anos. Veja-se que a representatividade do Conselho não é mexida há mais de 30 anos e, neste momento, já existem órgãos, ou seja, já existem representantes do setor laboral dentro do hemiciclo, nomeadamente da função pública, e acho também que deve ser extensivo para as vozes do setor de jogo no Conselho de Concertação Social. Portanto, tudo isto somado leva-nos a crer que é preciso, de facto, introduzir reformas, criar organismos para que os cidadãos sintam-se mais bem defendidos e que as suas queixas tenham seguimento, mas acredito no final do dia de que as coisas vão melhorar no futuro. Face à mudança política que está a acontecer em Pequim e face também ao facto de que Pequim cada vez mais está a exigir mais responsabilidade por parte dos nossos governantes, principalmente os titulares dos principais cargos. Falávamos de licença de maternidade, falando de licença de paternidade. É uma ideia com que o Governo concorda, existe uma promessa nesse sentido, mas ainda não está calendarizado. Exato. Mais uma vez, vamos ter que falar do Conselho de Concertação Social. O Conselho de Concertação Social não é representativo das forças vivas que atualmente existem cá em Macau e que, por exemplo, conseguem movimentar numa demonstração ou numa manifestação pública. Acredito que é para o bem de Macau e para o bem do governo que o Conselho de Concertação Social seja mais bem representativo, para que, de facto, as questões que estão a ser debatidas, nomeadamente aquelas que levantou da licença de paternidade, não caiam em saco roto. Mas, para além disso, há coisas mais graves, questões que violam o princípio de igualdade previsto no artigo 25 da Lei Básica, nomeadamente o facto dos trabalhadores dos casinos não terem direito, como todos têm cá em Macau, dos subsídios noturno e de turnos. Portanto, o subsídio de turnos e noturnos existem na função pública desde a década de 80. Depois foi estendido, quando se introduziu-se os subsídios para a generalidade das profissões cá em Macau, mas excepcionou-se, ou seja, na altura, quando se fez a lei laboral, aquilo foi feito à medida do alfaiate e as forças do patronato representativo das 6 concessionárias de jogo conseguiram que somente as pessoas que trabalham nos casinos, ao assinar os contratos de adesão, obrigam-se a sujeitar-se a essas regras injustas e violadoras da lei básica, nomeadamente de não receberem os subsídios noturnos e de turnos, quando eles estão a trabalhar em turnos e a trabalhar pela noite fora. Considera que os trabalhadores, quer do privado, quer do público, têm vindo a perder poder de compra nos últimos anos, tendo em atenção a inflação? Sem margem de dúvidas. Basta o caro amigo ficar nas portas do cerco 1 hora por dia, pela parte de manhã, para ver a quantidade de pessoas que pegam de suas malas de mão para ir fazer compras no mercado municipal de Zhuhai. Hoje em dia, também os maquenses e os portugueses vão comprar em Zhuhai, porque é mais barato, é nitidamente mais barato, principalmente para as famílias que têm um número de pessoas elevado. E isto compensa. Macau está a ser... Macau é uma cidade cara, não há margem de dúvida. A carestia de vida, aliado ao monopólio de algumas das atividades comerciais. Não se percebe, por exemplo, que os vegetais tenham que ser explorados por uma única empresa e que a inspeção higiosanitária tenha que ser feita dentro das instalações desta empresa monopolista. Isto é de bradar de céus. Isto, quando Macau faz parte do World Trade Organization, é membro desde os anos 90, mas que o governo constrói e, além disso, constrói a estrutura que pertence ao governo e depois cede gratuitamente ou pagando uma miséria pela renda das instalações, e essa empresa é que faz, quer, posso e mando. Portanto, quem quiser, por exemplo, importar vegetais em Macau, comercializar vegetais,
tem que pedir vénia, tem que pedir batatinhas a esta empresa para ceder umas instalações por arrendamento para que a inspeção higiene-sanitária seja feita lá. Portanto, enquanto os vegetais foram monopolizados, a carne de porco é monopolizada. Veja-se que a carne de porco comprada em Zhuhai e em Hong Kong é muito mais barata que em Macau. E por aí fora. Portanto, temos as telecomunicações, que é um desastre, depois temos a energia, a água, portanto, uma série de situações de principais bens de consumo que as famílias têm cá em Macau, que faz com que, de facto, tenham que apertar cintos todos os anos. E mais grave ainda é a questão da habitação. Portanto, e lhe perguntar justamente sobre a habitação. Há um estudo recente da Must que aponta para uma quebra na confiança dos residentes em relação à possibilidade de comprarem uma casa própria. Que balanço é que faz, pergunto-lhe, do conjunto de medidas que o Governo apresentou há uns anos para arrefecer a especulação imobiliária em Macau? Não ajudou nada. De facto, agora isto vai piorar, com a ligação entre Hong Kong, Macau e Zhuhai, a ponto de estar completa e prestes a ser aberta ao público. As pessoas de Hong Kong, conduzindo os seus próprios carros, podem chegar em Macau no espaço de 20 minutos. Eu já tenho telefonemas de pessoas amigas de Hong Kong que querem comprar casa em Macau e trabalhar em Hong Kong, porque em Macau, pelo menos por enquanto, até agora, vive-se bem em termos de habitação arrendada, ou comparando os preços de Macau com Hong Kong, ainda são mais baratos. E isto faz com que, de facto, as pessoas que vivem cá em Macau, aquelas que, de facto, trabalham por conta de outrem, vão sofrer mais, porque as rendas vão subir, os preços da habitação vão continuar, mesmo que nos digam que os preços estão parados ou que aquilo é capaz de baixar um bocadinho, o facto é que ninguém vende, porque aquilo está nas mãos de algumas pessoas que conseguem controlar o mercado imobiliário cá em Macau. E faz isto com que, de facto, as pessoas vão ficar prejudicadas, porque as pessoas não conseguem ter uma casa privada, porque a casa privada é muito cara, e depois, pior ainda, nem tem uma casa económica, porque desde 2013 até a presente data, nunca houve mais nenhum concurso. Está prometido para breve agora? Prometido para breve, vamos ver se no mandato do chefe executivo vamos ter mais casas. Mas devo-lhe dizer outra coisa, porque em 2013... nós, quando das eleições da Assembleia Legislativa, no nosso programa eleitoral, tínhamos proposto, naquela altura, para as eleições de 13 de setembro de 2013, a construção de 40 mil habitações para as pessoas. Naquela altura, até pessoas diziam que vocês são loucos. Como é que vocês podem pôr no programa eleitoral o pedido de 40 mil frações? O que é que aconteceu? Em outubro, novembro deste mês de ano, quando o governo saiu com as 1.900 casas para concurso público, concorreram 40 mil pessoas. E até eu dizia para os meus colegas, eu devia ter comprado Mark VI, porque assim acertava em cheio. Hoje em dia, ainda mais, vamos precisar. As casas prometidas que irão ser construídas, 28 mil no aterro A, não são suficientes para satisfazer as necessidades, porque cada vez mais as pessoas não conseguem comprar uma casa no setor privado. E as casas económicas do setor público, para além de serem escassas, são de má qualidade péssima. Mas isto é feito propositadamente para forçar as pessoas para comprar no setor privado. E mais, desde o estabelecimento da RAM até a presente data, não foi construída uma única casa para a função pública, quer das forças de segurança, quer do setor civil. O que faz com que esse grosso de pessoas da função pública não são tão pobres para poder concorrer a uma casa económica e também não são ricas para poder comprar uma casa no setor privado. E ficam no meio, no limbo, no purgatório, à espera que alguma coisa aconteça. Tudo isto tem que ser resolvido. O diagnóstico, de alguma forma, está feito há muito tempo. A questão é como é que se resolve este problema? O que é que o poder político, a administração, pode fazer? Isto só resolve-se se houver maior responsabilidade dos titulados por seus principais cargos. E isto depois cai tudo no mesmo saco, na mesma questão, que é o que é que andam a fazer os nossos governantes? Se não houver uma responsabilização dos titulados dos principais cargos, se não houver mais deputados eleitos pela via direta, porque nós ainda hoje não temos uma maioria democrática na Assembleia Legislativa, que faz com que a Assembleia Legislativa seja somente um bataburão
do governo, ou seja, tudo aquilo que o governo apresenta passa, independentemente de ser de boa ou má qualidade, passa tudo. E depois, mas quem paga a fatura, no final das contas, quando as leis são más e são aprovadas de uma forma leviana, são os cidadãos, porque isto depois cai pelos ombros de que a fatura cai sobre eles. As boas leis são boas para os cidadãos, mas pagam os cidadãos. Considera que é possível que na próxima legislatura haja uma reforma? Vamos ver o que é que o responsável Vai fazer da alguma Assembleia proposta nesse Nacional sentido? Popular vem cá em Macau. Ele diz que, através dos meios de comunicação social, dizem que ele traz mensagens importantes. Vamos ver se, de facto, há avanços no setor da democracia, da representatividade dos cidadãos. Os cidadãos, creia em mim, que estão fartos do governo. Os cidadãos cada vez mais abrem os olhos, porque as pessoas que não ligam nada àquilo que passa cá em Macau, em termos daquilo que o governo faz, mais dia, menos dia, pagam uma fatura, porque apanham uma castanhada forte e feio de uma medida do governo, nomeadamente as taxas administrativas, não é? Que já agora pergunto-lhe, é uma bandeira que está perdida? Uma causa que está perdida? Não, eu acho que não. Mais dia, menos dia, vai ter que aumentar o número de deputados eleitos pela via direta e acabar com os nomeados. Em Hong Kong não há deputados nomeados. Os deputados nomeados... Eu perguntava-lhe em relação à questão das taxas. Houve uma marcha lenta, houve um protesto, mas não houve uma reação positiva por parte do governo. Porque o governo é teimoso. O governo é teimoso e depois o resultado é esse. Mas, pelo menos, eles vão pensar duas vezes quando tiverem que aumentar taxa administrativa. Acredito sim. Se eles atreverem-se a aumentar pela segunda vez taxas da forma como aumentaram, de uma maneira estrondosa, veja-se que para bloquear um carro de 150 passou para 3 mil, para bloquear uma caminhoneta que era de 600 patacas passou para 6 mil, acredito que vai haver nova manifestação. Mas digo isto porque, de facto, se os governantes fossem responsáveis por aqueles que lhes puseram nos lugares de poder, aí sim teriam que ouvir muito mais. Mas como os secretários não são nomeados pelos cidadãos, caem de paraquedas por gostos do chefe do executivo. Como o chefe executivo é nomeado por 400 pessoas e não por colégio eleitoral da Assembleia Legislativa, que é 300 e tal mil, é evidente que ele só justifica perante as 400 pessoas. É natural que isto assim aconteça. Mas isto pode ser dado a volta, e está a ser dado a volta agora. Veja que eu próprio, como deputado, eu sinto que agora há mais exigência por parte de Pequim sobre a capacidade governativa dos nossos titulares principais cargos cá em Macau. Veja-se que o Instituto Cultural, não é? Por exemplo, no início não dava a entender que haveria de serem assacadas responsabilidades, mas agora já estão a ir mais fundo. Veja-se que nós propusemos disciplinar. Pois, nós propusemos, está no Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública, o artigo 354, é claro e nítido que o chefe do Executivo pode instaurar sindicâncias e inquéritos aos serviços públicos para perceber o que é que se passa e o que é que aconteceu. Neste caso, é a administração que está a dar o mau exemplo ao fazer de forma sistemática contratações que, no fundo, são irregulares. Veja-se que as minhas intervenções antes da ordem do dia, já há muito tempo, anos que haviam alertado para o problema das cunhas, para o problema que ainda existe. Não acredito que agora, pelo facto do chefe executivo ter tomado medidas de que a partir de agora ninguém é nomeado se não tiver uma licenciatura, que ninguém é contratado sem o aval dele, mas continua a poder contratar, porque vai-se continuar a poder contratar, ao abrigo da atual legislação, pessoas pela porta do cavalo, desde que essas pessoas tenham realmente boas unhas para tocar guitarra. Qual é a responsabilidade que acha que o ex-presidente do Instituto Cultural, Vai Meng, tem neste processo? É uma responsabilidade, entre aspas, política ou uma responsabilidade mais direta? É só analisando o inquérito é que se poderá chegar a uma conclusão como é que uma tamanha manhada de um rebanho tão grande, cerca de uma 100 manhada pessoas. de 100 e tal pessoas, possa entrar pela porta do cavalo, porque a porta do cavalo é muito estreita, não dá para entrar tanta gente ao mesmo tempo.
De modo que é só um inquérito que pode chegar a esta conclusão. E até que ponto é que o ex-presidente e o atual presidente transmitiram as informações aos superiores hierárquicos de que, face à fusão do IACM com o Instituto Cultural, face às novas competências, face às estruturas que foram comprando no setor privado para desenvolver atividades culturais, são do conhecimento de nível mais superior, de que precisariam de mais pessoas. Isto tudo depois depende também de como é que a instrução vai ser feita e como é que as pessoas vão responder em sede desse processo. Mas não é só no Instituto Cultural que temos estes casos. Sim. Temos mais serviços públicos por aí, que há muitas portas de cavalo para entrar, enquanto a maior parte vai pelo recrutamento central, a luta por um lugar com uma competição de dezenas de milhares de pessoas, outros que conseguem entrar por outras vias. Mas a ATFPM e o Pereira Coutinho sabem de casos em concreto? Podem fazer essa denúncia? Nós já denunciamos inúmeras vezes na Assembleia Legislativa, dissemos concretamente, citamos números, citamos até um outro serviço público, que é a Direção de Serviços de Justiça, mas ninguém teve o cuidado de nos contatar nem nada, porque também não convém. Mas acredito que é normal e, aliás, Macau é tão pequeno que as pessoas sabem quais são os serviços públicos que basta enviar o currículo que eles aceitam logo. Muito bem, vamos avançar. Em setembro temos, então, eleições legislativas. Está preocupado com a questão da corrupção eleitoral? Sim, isto todos os anos repete-se a mesma coisa. Aliás, eu estou bastante decepcionado com a CAEL, não é? Em que sentido? Veja-se que nós estivemos presentes nas 3 sessões de esclarecimento e levantamos sempre as mesmas questões. Por que levantamos as mesmas questões? Porque nós achamos que estas questões não vão ser resolvidas com 2 palmadas nas costas das pessoas responsáveis para manter a integridade e a justeza das eleições. Não há justeza nas eleições. Explica-me como é que nós podemos ter eleições justas se nos cacifos e nos refeitórios das concessionárias de jogos vão lá parar panfletos de outras listas candidatas às eleições. É injusto. Essa questão foi até objeto de uma carta que a ATFPM enviou para a Comissão Eleitoral. Teve alguma resposta? Não, enviamos a menos de 24 horas, 24 a 48 horas, salvo erro, não é? Esperamos a que eles tenham resposta, porque nós pusemos lá um parágrafo a dizer que esperamos que a matéria objeto da nossa carta seja posta em debate no plenário do CAEL, e que depois seja dada uma resposta para nós, o que é que foi decidido e o que é que foi votado em sede do CAEL. Portanto, as coisas têm que ser transparentes. Mas fica já a promessa que vamos enviar mais 3 ou 4 cartas sobre assuntos pertinentes relativos às eleições que devem ter a intervenção por escrito mediante instruções vinculativas a essas entidades. Em relação também à campanha, existe uma questão que tem vindo a ser badalada nas últimas semanas, nos últimos meses, que tem a ver com a cobertura noticiosa da campanha eleitoral, com a Comissão Eleitoral a insistir que os jornais poderão vir a ser julgados, digamos assim, se fizerem uma cobertura que possa ser considerada como propaganda eleitoral fora do período de campanha. Existe o entendimento por parte da classe jornalística, se não toda, de que isto pode constituir uma ingerência na liberdade e no direito à informação. Como é que vê esta questão? Eu tenho um grande respeito pelos membros da Comissão Eleitoral, mas penso que eles não souberam responder aos jornalistas cá em Macau. Em primeiro lugar, o que é que se passa é o seguinte, que nós chegamos a tocar neste assunto que é bastante melindroso e sensível, uma vez que toca com a liberdade de expressão. Eu sou o primeiro a dar a minha vida pela liberdade de expressão. Não posso aceitar que as pessoas fiquem limitadas para noticiar ou para reportar factos concretos sobre essas questões. Mas o que acontece, e aquilo que nós dissemos, e aquilo que a CAEL não soube responder aos jornalistas, foi o facto de que há jornais chineses que pertencem a determinados empresários direta e indiretamente ligados às candidaturas das listas. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. O jornal O Mundo, que é conotado com a GOM,
e com os moradores. Os operários, Os moradores, ainda há 48 horas, deram uma notícia empolgante dizendo que a GOM foi para a rua. Nós fomos para a rua tantas vezes e nunca eles deram esse destaque. O que é que se faz em Hong Kong, e aquilo que eu disse a Kyle no passado, é o seguinte. Quando há uma atividade desta natureza e da qual pertence um determinado candidato a esta, quer direto, quer indiretamente, aquela associação que está a fazer essa atividade, deve-se também dizer que para as eleições de setembro do corrente ano participam também os outros candidatos e vão citando todos os nomes que eles já sabem que vão participar nas eleições. Assim se reporta que, de uma forma mais justa, todos os outros candidatos. Praticamente há deputados na Assembleia Legislativa, neste momento, que têm o seu próprio jornal. E então eles fazem publicidade das suas atividades, enquanto os outros ficam a ver navios. Isto é injusto. Ou seja, por outras palavras, e tendo em atenção o panorama mediático da comunidade chinesa aqui em Macau, estas instruções da Comissão Eleitoral, no seu entender, até fazem sentido. É isso? Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que até disse que devia tomar como referência os jornais portugueses, nomeadamente os diários e os semanários. Porque eles, quando falam, falam de todos. E falam de uma maneira em que uma pessoa, quando lê, percebe bem que, de facto, está-se a reportar factos e não situações de publicidade de determinado candidato que vai ser candidato às eleições em setembro deste corrente. Há uma outra questão que também disse, que é o seguinte: quando aparecem notícias falsas na internet, houve jornais em Macau que fizeram de primeira página, nomeadamente a minha pessoa, que eu fui acusado de violação de mulheres e que o meu colega, o deputado Leão Menchai, andou com a minha assistente. São notícias falsas, mas para serem reportadas na primeira página em véspera das eleições, 48 horas, é muito difícil para nós termos justiça nas eleições. Portanto, se a origem do facto for desconhecida, os jornais não deviam noticiar. Mas existe uma lei, não é? É preciso a Comissão Eleitoral vir com estas instruções? Eu não acho que... Eu acho que está-se a criar um problema que não existe. Eu acho que, na maior parte da comunicação social portuguesa e inglesa, é uma imagem do jornalismo que se faz cá em Macau. E os chineses sabem. Quando eu falo com jornalistas chineses, os chineses sabem. Mas sabe o quê? Os jornais chineses têm um grande problema, porque quase todos estão relacionados com determinados interesses, com determinados setores sociais de Macau, e eles abertamente são sectoriais, não reportam da mesma forma ímpar, da mesma forma direta e justa quando são reportadas notícias das outras associações que também têm candidatos para a Assembleia Legislativa. Qual é que é o seu objetivo para as próximas eleições? Muito complicado. Estas eleições são das mais complicadas porque veja-se que o crime de corrupção eleitoral é dos crimes existentes cá em Macau de mais difícil investigação. Normalmente, num crime, o que acontece é que há uma vítima triste e há um agressor que fica contente. Mas no crime de corrupção, dois ficam contentes. Um que paga, outro que recebe. E neste momento já se começou, porque nós sabemos que já estão a pagar às associações centenas de milhares de patacas para que os seus associados votem em determinado candidato. Quer pela via indireta, utilizando a via indireta da qual eles também têm participação, mas utilizando essa via indireta, comprar também por essa via os eleitores para votar nessa lista. Portanto, vai apresentar queixa? Nós não temos provas. Aquilo que estou a dizer agora, e se alguém do CCAC está a visionar, sabe que Macau é um meio muito pequeno e as coisas descobrem, mas depende da vontade. Até onde chega a vontade de fazer com que, de facto, as investigações vão até o extremo de descobrir tudo sem deixar de levantar uma pedra. Eu tenho muitas reservas sobre isto e acredito, posso dizer perfeitamente perante as câmaras, que estas eleições vão continuar a ser injustas e vai haver corrupção eleitoral, porque já começou.
Mas perguntava-lhe há pouco sobre os seus objetivos enquanto candidato, qual é a sua meta em termos de votos, percentagem, número de deputados? Nós temos a compreensão de missão cumprida. Estamos cientes que quem tiver o cuidado de ir ver o nosso programa eleitoral, e faço aqui até votos para que vejam, nós temos a missão cumprida. Os eleitores são soberanos. Cumprimos a nossa missão, cumprimos o nosso dever, dormimos bem, não é? Isto é importante, mas acredito que no futuro a Assembleia Legislativa de Macau precisa ainda muito de vozes semelhantes às nossas. Porque hoje em dia, na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados estão maniatados, quer pelos interesses da quais estão envolvidos, quer pelo facto de que as pessoas não se sentem bem criticar alguma coisa que vai mal quando o seu parceiro cá fora, dentro da Assembleia Legislativa, da qual dão bem ou da qual têm algumas relações em termos profissionais ou em termos de comércio, da qual estão envolvidos em participação económica em determinada atividade económica ou em determinada sociedade. Portanto, aquilo que eu disse ainda no passado, quando o seu chefe executivo veio à Assembleia Legislativa, não é suficiente a declaração de património dos interesses. É preciso uma declaração de interesses pública. Ou seja, tudo aquilo que eu, por exemplo, Pereira Coutinho, se eu tivesse um escritório de advocacia, eu teria que dizer que eu sou consultor da Vinícia, ou consultor da Galaxy, ou consultor disto e mais aquilo, da Casa de Emprego. Aquilo tem que estar tudo. Vá à página do Governo da República Portuguesa e veja-se que, se puser lá o nome de António Costa ou de qualquer outro responsável, secretário de Estado, verá que eles declaram tudo da qual eles tinham e têm antes e depois do exercício do cargo público. É isto que nós queremos. Por isso que, se enquanto não houver isto, os deputados, quando proferem declarações na Assembleia Legislativa, nós não sabemos até que ponto ele está relacionado com um determinado interesse. Veja-se a lei de terras. Tantos deputados falaram sobre a lei de terras, de que isto está mal. Até que ponto eles não representam esses interesses que ficaram prejudicados por causa da lei de terras? Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Não chega meia hora para falar. Mas pegando nisso que disse em relação ao Pearl Horizon, no seu entender, a solução para este imbróglio passa necessariamente por um novo concurso público quanto antes. Exato, o que eu tinha dito há 2 anos atrás, perante a cadeia da TVB de Hong Kong, quando despletou aquela mega manifestação e eu estava no local, eu sempre disse que a melhor forma para resolver o problema é o governo ter, de facto, coragem. Coragem para decidir. O terreno está na mão do governo. O governo pode abrir um concurso público, independentemente daquilo que ocorre no tribunal. Independentemente da questão judicial, não é? Porque tudo pode ser resolvido porque nós temos finanças. Aliás, o Pereira Coutinho fez parte do grupo de deputados que fizeram um abaixo-assinado e entregaram ao Governo a pedir mais proatividade nesta área. O Governo reiterou basicamente aquilo que tem vindo a dizer. Porquê é que acha que o Governo não toma esta ou outra opção? Veja-se que o chefe executivo, quando veio à Assembleia e foi indagado para responder sobre o Pearl Horizon, ele disse que vai esperar pela decisão do Tribunal e que a lei de terras é para respeitar. Resposta dada ao caso do Pearl Horizon. Acho que por detrás de tudo isto existe 2 coisas. Uma é o medo de que, por esta via, poder ter outras repercussões e por via da semelhança da resolução dos casos, poder ser estendida aos outros casos. Eu não acredito que assim seja, porque cada caso é um caso. E, em segundo lugar, são as implicações políticas, que são aí, então, a porca torce o rabo. Porque se forem interpretações políticas, e cheira-me que assim sejam, isto significa que o governo de Pequim não está interessado de maneira nenhuma em resolver o caso do Pearl Horizon, mais até em não mexer nem uma vírgula sobre a lei de terras. Isto que já percebi logo no início, porque quando a lei chegou à Assembleia Legislativa e o projeto estava da maneira como tinha sido estruturado, nomeadamente o problema da retroatividade. Eu achei muito estranho que uma lei faça retroagir os seus efeitos para uma dezena de anos do passado. Porque as leis, como sabe muito bem, as leis só se aplicam para o futuro. Portanto, factos antigos, a lei antiga, fatos novos, as novas leis.
Mas quando vi aquelas normas que estavam lá e as pessoas começaram a levantar, alguns deputados começaram a questionar essa norma e o governo manteve firme, mas muito firme nessa questão, vi mesmo que há uma implicação política do Governo Central em tentar resolver o problema dos termos definitivamente, para não estar nas mãos de algumas pessoas que conseguiram aquilo de uma forma, como quem diz, acertar uma lotaria e depois não fazerem nada durante dezenas de anos. Pereira Coutinho, muito mais haveria para dizer, mas vamos mesmo ter de ficar Espero por aqui. que a próxima vez seja 1 hora, para podermos falar ainda mais, porque só meia hora é insuficiente. Temos de combinar outra entrevista. Obrigado mais uma vez. por ter dado essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Quanto a nós, marcamos encontro para de hoje a 8 dias. Contamos consigo. Até lá.